Como negociar contratos de opções na bolsa e lucrar investindo em commodities agrícolas? Esse é o tema de hoje, aqui no nosso videocast AgroLucro, essa série de vídeos onde eu, Lucas Cândido, especialista em investimentos, te ajudo a aprender, a entender como você pode utilizar o seu conhecimento e experiência no agronegócio para investir na bolsa em commodities agrícolas, diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital nessa classe de ativos para você ter mais abundância financeira na sua vida, diversificar os seus investimentos e poder ter mais liberdade e segurança financeira. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é como negociar os contratos de opções, na bolsa, isso tudo. Então a gente está falando aqui, se a gente está falando de bolsa, a gente está falando que você pode então investir nesse mercado sem precisar de nada físico, sem precisar de ter fazenda, sem precisar de mexer com a logística, do agronegócio, sem precisar de ter caminhão ali, de ter armazém, nada físico. Então, e isso implica em que isso se torna possível de fazer sem precisar de muito tempo. Ou seja, se você fosse investir no mercado físico, você ia precisar de muito tempo para mexer com todas essas coisas que a gente falou, ter funcionário, ter uma empresa e etc. Mas na bolsa isso se torna possível de fazer com pouco tempo. Você vai entender um pouco melhor conforme a gente for falando dos contratos de opções e sem ter muito dinheiro também, sem precisar de muito dinheiro para começar. Então isso é muito legal porque a bolsa democratiza esse tipo de investimento em soja, em milho, em boi, Então a gente está falando desse tipo de commodities agrícolas que são negociadas na bolsa brasileira. Esse é o nosso foco, então. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Antes de mais nada, vamos pensar aqui o que é esse tema, então, para que a gente precisa falar disso, certo? Bom, se a gente vai falar de commodities agrícolas, de contratos de opções, a gente está falando, a gente vai falar aqui hoje, de uma estratégia, de como utilizar esses contratos dentro das estratégias de investimentos que vão possibilitar a gente lucrar com isso de forma segura, de forma consistente, certo? Sem precisar inventar a roda, nada disso. A gente já tem um passo a passo para a gente seguir. E o que a gente não vai falar aqui hoje? A gente não vai ficar entrando muito em como funcionam os contratos de opções, essa parte mais técnica dos contratos, porque a gente já falou isso aqui em outros episódios. Então, se você ainda não sabe como funciona, assiste os vídeos depois desse episódio aqui. Você vai lá e assiste os episódios que a gente fala do funcionamento dos contratos de opções, de contratos futuros e tudo, para você entender bem como é que funciona isso aqui. Mas não se preocupe, você vai entender aqui como que é a lógica dos investimentos hoje, e aí depois você vai entender o funcionamento dessas ferramentas, beleza? Se você está assistindo, então, antes da gente entrar no nosso tema em si mesmo, como que vai acontecer aqui os investimentos, Se você está assistindo pelo YouTube, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você não fizer isso, você não recebe as notificações quando a gente colocar vídeo novo aqui. Então vai lá e se inscreve, dá like no vídeo. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui, gosta do conteúdo, extrai valor desses conteúdos que a gente faz aqui e esquece de colocar o like aqui no vídeo. Aí o YouTube não ajuda o nosso canal a crescer, não mostra os vídeos para mais gente. Então se você é um desses, não se esquece, já clica aqui no like para você não sair do vídeo e se esquecer de fazer isso, tá? Então, se você está assistindo no Instagram, no Facebook, em outras plataformas, compartilhe o vídeo também com seus amigos aí. Depois eu vou te lembrar de fazer isso mais no final, beleza? Vamos lá. Então vamos entender aqui sobre como a gente negocia então os contratos de opções para a gente poder lucrar com commodities agrícolas na bolsa. Por que a gente vai falar então dos contratos de opções especificamente aqui? Olha, o contrato de opções, eu já vou te dar um spoiler aqui, que é o tipo de contrato que a gente mais usa, que a gente mais opera. Então, a grande maioria dos meus clientes, dos clientes aqui da AgroMonetize, da Casa Capital, todo mundo, a grande maioria utiliza os contratos de opções para operar. E a gente vai entender que tem 3 motivos para isso, tá? Outra coisa, então assim,
Vamos por partes aqui, olha só. O contrato de opções, por que ele quando a gente fala de investir em commodities agrícolas na bolsa, a gente fala de dois tipos principais de contratos, que são os contratos de opções, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e os contratos futuros. Só que os contratos de opções, eles nos dão muitas vantagens, principalmente para quem está começando agora para investir. Então, se você está começando, provavelmente você vai operar com contratos de opções primeiro. Por que isso? Porque nos contratos de opções, a gente tem, pelo funcionamento dele, isso eu vou mostrar, eu posso até compartilhar a tela aqui para mostrar isso, por conta do funcionamento desses contratos, eles possibilitam que a gente opere, que a gente faça os nossos investimentos sempre com o risco já limitado, né? Coisa que não é possível lá nos contratos futuros. Então, se você se você compra ou vende um contrato futuro, né, que é diferente dos contratos de opções, o que acontece? Você tem ajuste diário, você tem chamada de margem, e esses valores, né, o que é o ajuste diário, o que é a chamada de margem? São valores que vão ser provisionados ali na sua conta. No caso, a chamada de margem é uma provisão, né, um provisionamento, ou seja, é uma reserva ali que a bolsa tira de dinheiro ali da sua conta para colocar como garantia para você poder estar operando ali, né? Então, a chamada de margem, ela não é um valor fixo, ela pode oscilar. Então, a gente já tem aí um fator de desconhecido ao longo dos nossos investimentos, né? Ao longo dos nossos investimentos, eles podem mudar. E diferente do contrato de opções, né, que tem essa vantagem de a gente já saber exatamente quanto que a gente vai precisar para fazer a operação durante toda ela. Então, você já entra na operação tranquilo, sabendo tudo, o valor exato que você precisa para estar usando durante essa operação. Então, os contratos futuros não nos possibilitam isso, né? Em relação ao ajuste diário, os contratos futuros, você vai ver no episódio, caso você não saiba como é que funciona, você vai ver no episódio que a gente fala sobre isso, que os ajustes diários, eles acontecem diariamente conforme os preços do milho, os preços da arroba de boi, né, da saca de soja, conforme esses preços eles oscilam. Então, se você está comprado ali, por exemplo, num contrato futuro de milho, o preço sobe, você tem um ajuste diário positivo. Se ele cair, você vai ter um ajuste diário negativo. Então, é importante você ter o caixa ali para poder fazer esses ajustes diários, coisa que não temos nos contratos de opções. Fica tranquilo, se você não entende como é que funciona o ajuste diário, você vai assistir lá depois do episódio falando dessas ferramentas, você vai entender perfeitamente o que eu tô te falando aqui. Nos contratos de opções, então, a gente não tem isso, a gente não tem ajuste diário, a gente não tem chamada de margem, a gente fica tranquilo, porque a gente entra na operação sabendo o máximo que a gente está arriscando naquela operação, que é o valor do prêmio, né, que a gente paga para comprar esses contratos de opções. Então, não tem necessidade da gente se preocupar com maiores riscos, nem se preocupar em ter que ficar acompanhando aquilo diariamente. Então, os contratos de opções, eles são muito adequados, principalmente para pessoas que são do agro, que não tem muito tempo para ficar acompanhando as operações lá na bolsa. Então, é a realidade da maioria das pessoas. Então, com os contratos de opções, a gente vai, faz a nossa operação lá e esquece, né? A gente vai acompanhar só as notícias ali, a coisa que a gente já faz no dia a dia. Mas nada de ficar olhando tela, ficar olhando, consultando coisas, informações lá das operações. A gente pode ir para a fazenda, pode continuar com a nossa vida e a operação ela vai continuar andando ali, fazendo o nosso capital multiplicar. Então, é bem tranquilo de fazer. Ela nos permite toda essa questão de não precisar de muito tempo, de poder ter o risco já limitado e também poder fazer, operar com pouco dinheiro, né? Então, além disso tudo que eu falei, os contratos de opções eles ainda nos possibilitam fazer operações estruturadas, né? O que são as operações estruturadas? São operações que a gente monta com dois ou mais contratos de opções, que eles vão nos entregar alguma coisa diferente ali que apenas um contrato sozinho ele não nos possibilitaria. Por exemplo, o tipo de operação estruturada mais simples que tem são as travas de alta, travas de baixo, né, que a gente chama de call spread, put spread e tal. Esse tipo de operação
ela nos dá a possibilidade de fazer ganhar ali com a oscilação de preços, né, das commodities, como boi, soja, milho, e a gente conseguir fazer isso mais barato, né, porque a gente tem dois contratos ali que faz com que a nossa entrada, né, a compra desses contratos lá na bolsa, eles fiquem muito mais baratos, o desembolso é menor. Então, percebe que a gente pode utilizar dois ou mais contratos combinados para nos entregar coisas que não seriam possíveis nem de fazer com um contrato futuro, nem de fazer com um contrato de opções sozinho, né? Apenas um único contrato. Inclusive, a gente pode, por exemplo, ganhar dinheiro com a oscilação da volatilidade, da movimentação da volatilidade dos preços, e não necessariamente se o preço vai cair ou se vai subir. Esse é um tipo de operação estruturada, mas não é o foco desse episódio, a gente não vai falar sobre isso hoje. Quem sabe, se você quer saber mais sobre isso, deixa um comentário aqui falando, Lucas, eu quero saber mais sobre operações estruturadas, aí a gente faz um episódio só sobre operações estruturadas aqui no videocast, beleza? Então, a gente já entendeu que pode ser realmente uma oportunidade para a gente saber operar esses contratos de opções lá na bolsa para operar commodities agrícolas, para investir nisso, diversificar nossos investimentos e ter mais abundância financeira aí na nossa vida, para a gente ter mais liberdade, atingir os nossos objetivos mais rápidos, né? Então, tudo isso é possível através dos contratos de opções. Então, vamos entender como, então, negociar esses contratos lá na bolsa para que a gente consiga fazer isso que a gente está falando aqui, né? Olha só, muita gente erra, comete alguns erros na hora de investir através de contratos de opções. E esses erros, vou falar aqui os principais erros para você já ficar vacinado aí, para você não cometer esse tipo de erro quando você for fazer os seus primeiros investimentos em contratos de opções de commodities agrícolas na bolsa. Quais são esses erros? Olha, eu acho que o primeiro deles que mais acontece, que eu vejo mais pessoas fazendo, é pensar no investimento ali, naquela operação que você está fazendo, negociando aqueles contratos de opções como quase que uma aposta única, né? Muita gente às vezes enxerga numa situação de mercado que talvez o preço de alguma commodity vai cair ou vai subir. Vamos pensar aqui, por exemplo, que a arroba de boi vai subir no mês que vem. E aí essa pessoa, ela quer ganhar dinheiro com esse entendimento que ela tem sobre o mercado. Então o que ela vai e faz? Ela vai e compra lá uma call, né, um contrato de opções para ganhar com a alta dos preços. E aí ela está pensando apenas nessa única operação. Isso é um erro, porque as operações elas têm que estar dentro de uma estratégia para fazer sentido. Por quê? Porque não necessariamente em todas as operações, mesmo que você tenha uma convicção alta sobre aquela operação em específico, pode ser que ela não se concretize, né? Pode ser que nesse caso que a gente usou como exemplo, pode ser que a arroba de boi não suba, e sim, ou fique de lado ou caia, né? E se isso acontecer, você não vai ganhar aquele valor que você pretendia, como também vai perder o prêmio que você pagou nessas opções, então, nesses contratos de opções, né? Então, se você pensar nas operações como uma aposta única ali, muito provavelmente você vai chegar em algum momento que você vai fazer um investimento em que você vai perder dinheiro e aquilo vai deixar de fazer sentido para você, certo? Porque você vai ficar desanimado, o psicológico vai bater, você vai ficar com medo de perder dinheiro em próximas operações e vai parar de operar. É o que a grande maioria das pessoas faz e acabam deixando dinheiro na mesa por isso, né? E acabam não aproveitando esse conhecimento e a experiência que elas têm no agro para fazer investimentos lá na bolsa dessa forma, com contratos de opções e ganhar dinheiro com isso. Então, essa eu acho que é o principal erro, e tem muito a ver até com o que eu coloquei como segundo erro, que é pensar ali nos resultados, em geral os resultados nas operações,
buscando através de uma taxa de acertos muito alta. Então, as pessoas pensam, né, intuitivamente, isso não é por, ah, por burrice, né? É por não entender realmente a lógica por trás desses investimentos, né? Então, as pessoas acabam pensando nessas operações como apostas únicas e acabam buscando os resultados através da taxa de acertos. Elas querem sempre estar certas sobre o que vai acontecer com a operação. Mas o que acontece? A gente se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente vai entender que os fatores que contribuem com a precificação das commodities agrícolas, principalmente na bolsa, são fatores diversos e praticamente impossível de se atribuir uma correlação, né? Tem fatores psicológicos, tem fatores cambiais, tem fatores políticos, tem muita coisa envolvida e cada fator desse contribui em um pedacinho ali no preço dessas commodities. Então, cada fatorzinho desse, né, seja o câmbio subindo, o câmbio caindo, o juro subindo, a eleição, o consumo das famílias e etc. Tudo isso são fatores que vão contribuir com a oscilação da oferta e da demanda em relação a essas commodities. E aí vai mudar o preço, vai subir, vai cair. E é impossível que a gente consiga rastrear todos esses fatores e calcular como cada um deles vai impactar absolutamente no preço. Então é impossível a gente fazer uma previsão com 100% de certeza, ou que seja 90% de acerto em relação àquilo que vai acontecer, por exemplo, no próximo mês ou daqui 3 meses. Então, é praticamente impossível. Então, por exemplo, se a gente pegar como exemplo para ilustrar isso, né? Se nem o Banco Central, né? Se nem o pessoal, a equipe do Copom lá do Banco Central, eles não sabem quanto que vai estar a inflação daqui 3 meses, a gente vai achar que a gente vai saber exatamente quanto que vai estar o preço do milho daqui a um mês ou daqui a um ano, que seja, né? Muito mais tempo para muito mais coisas acontecerem. Então isso é impossível a gente ter uma taxa de acertos muito alta, próxima de 100%, né? Então, se você não entende isso, se você não entende como isso funciona e não utiliza uma estratégia assimétrica, né? A gente vai falar aqui depois da assimetria. Se você não utiliza isso para operar esse conhecimento, esse entendimento para operar dentro de uma estratégia, você vai acabar desistindo, acabar desanimando, porque vão ter os períodos onde você vai ter o que a gente chama de drawdowns, né? Que são os períodos onde você vai ter uma sequência de operações em que você não vai acertar, não vai ganhar dinheiro com aquela operação, mas sim perder, né? Aí talvez você esteja assistindo esse episódio aqui pela primeira vez, né? Pela primeira vez o videocast AgroLucro aqui, você talvez não conheça as coisas que a gente já falou nos outros episódios, e você pode estar pensando, mas então se eu não consigo acertar, ter uma taxa de acerto próxima de 100%, como é que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio, né? Então eu vou ter várias operações perdedoras, então eu vou sair empatado, corre o risco de eu sair empatado. Seria esse o raciocínio? Não é esse o raciocínio. Por quê? Como que a gente garante que a gente vai ter resultado positivo com consistência ao longo dos meses, né, que a gente vai fazendo essas operações? A gente garante isso através da assimetria das nossas operações, que a gente chama também de relação risco-retorno. Então, quando a gente fala de assimetria, né, o que é a assimetria? É uma coisa que é diferente, né, uma coisa que é assimétrica, que tem um lado diferente do outro, certo? Então, sobre o que a gente está falando de assimetria aqui? A gente está falando de assimetria entre ganho e perda. Então, a gente opera com o objetivo de ter altos ganhos nas operações que a gente acertar, né? Quando a gente ganha dinheiro, a gente ganha muito dinheiro e a gente fica com uma gordura muito grande para queimar nas operações que a gente perder dinheiro. Então, a gente perde pouquinho quando a gente perde e a gente ganha muito dinheiro quando a gente ganha. E isso garante muito muito mais do que a taxa de acerto, a gente garante os nossos resultados através de estratégias assimétricas, tanto em relação às operações, em relação
a nossa análise, quanto em relação ao quanto a gente investe para a gente ter de retorno em cada operação específica, certo? Então, esses são os dois principais erros. E o terceiro, que eu vou comentar também, é o que o pessoal, quando vai operar, fica buscando operações em que às vezes o vencimento é muito longo. Então, a pessoa vai operar o contrato de opções e quer fazer uma operação para os preços, para tentar acertar o preço que vai estar negociando o contrato, que está negociando a roupa de boi, a saca de milho, etc., lá para o ano que vem, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer uma operação que tem um vencimento muito longo, em opções, a gente tem um fator que vai fazer com que o prêmio desses contratos fiquem muito caros, né? Porque tem muito tempo até o vencimento desses contratos. Então, a ideia é que quanto mais curtos forem os vencimentos desses contratos que a gente for operar, mais barato a gente vai pagar no prêmio, né, que é o preço para comprar esses contratos, e aí, consequentemente, maior vai ser a nossa relação risco-retorno, a nossa assimetria naquele contrato que a gente está comprando. Então, quanto menos a gente investe nele e maior é a nossa perspectiva de lucratividade, de resultado positivo nesse contrato, melhor fica a nossa assimetria. Então, a gente tenta evitar, né, dependendo da situação, a gente vai falar sobre análise, né, mas dependendo da situação, a gente vai sempre evitar buscar operar esses contratos com vencimentos muito longos para a gente não pagar caro no prêmio. Outra coisa que muita gente erra também é querer operar os contratos com strikes muito dentro do dinheiro, não dentro do dinheiro, mas no dinheiro, né, que a gente chama de ATM, né, AT Money. Então, o que são strikes AT Money? São strikes os contratos de opções, então eles têm um direito, né, de se comprar ou vender o ativo objeto, que é os contratos futuros. Se você não está entendendo isso que eu estou falando, calma que você vai entender assistindo o episódio falando como que funciona os contratos de opções. Então, os contratos de opções eles têm o strike, né, que é o valor onde a gente tem o direito de exercer o direito do contrato de opções, seja para comprar, seja para vender, certo? São as calls e as puts. A call ela nos dá o direito de comprar, a put o direito de vender, certo? Então, quando a gente vai operar, se a estratégia nos permitir, né, se a análise nos permitir, a gente vai sempre buscar um strike mais fora do dinheiro, ou seja, mais longe do que está sendo negociado dos preços atuais. E isso vai fazer com que a gente pague também prêmios mais baratos, né? A gente tem um desembolso menor para entrar na operação, consequentemente nos dando uma relação risco-retorno mais assimétrica. Então, essa questão da assimetria tanto é importante em relação aos vencimentos quanto aos strikes também. A gente vai sempre buscar sair fora desses strikes mais próximos do dinheiro para a gente buscar uma relação risco-retorno melhor, certo? Então, qual que é o jeito certo, né? Se tem todos esses erros que as pessoas cometem, vamos falar aqui então do jeito certo, né? Quais são as coisas que a gente pode colocar em prática que vão o passo a passo para a gente poder operar, para a gente poder negociar os contratos de opções na bolsa de forma a lucrar com commodities agrícolas, né? Para a gente atingir todos aqueles objetivos que a gente falou no início, de diversificar os nossos investimentos, de aumentar a nossa rentabilidade, né, para chegar nos nossos objetivos financeiros mais rápido, para a gente ter mais abundância, mais liberdade. Então, tudo isso a gente vai conseguir se a gente operar contratos de opções da forma correta e ganhar dinheiro com commodities agrícolas na bolsa. Como que a gente faz isso, então, da forma correta? O primeiro passo é você ter uma estratégia bem definida e uma banca bem definida. O que é isso, né? A banca é o valor que a gente separa para fazer esses investimentos. Então, vamos supor que você tenha lá uma carteira de investimentos de 100 mil reais. Né? Vamos falar aqui que um exemplo que você tem uma carteira de investimentos de 100 mil reais e aí você separa 20% para fazer essas operações. Lembrando que 20% é um valor bem agressivo, né? Para quem quer realmente
para quem quer realmente dar um boom ali na rentabilidade da carteira, quer buscar acelerar a multiplicação de capital, mesmo assumindo essa volatilidade maior na carteira. Então, 20% é bastante. Então, se for 20%, a gente está falando aqui dentro de uma carteira de 100 mil, de 20 mil reais, certo? Então, se sua banca ela é de 20 mil reais, essa seria a banca. E aí, o que seria uma estratégia, né, em relação à utilização dessa banca? Você separaria, a gente utiliza a estratégia dos 10 tiros, né, é uma estratégia bem conhecida no mercado financeiro. Muita gente utiliza para operar contratos de opções de ações, né, de outros ativos também. É uma base que a gente pode utilizar. Vai depender da sua realidade. Você pode dividir em mais tiros ou menos tiros, conforme você entenda a sua estratégia. Mas a base que a gente pode usar é pelo menos 10 tiros. Então, se você tem lá 20 mil reais dividido em 10 tiros, a gente está falando de cada tiro de 2 mil reais. Né? Então, a gente tem 10 tiros de 2 mil reais cada um. O que são esses tiros, né? Os tiros é o que a gente usa para dizer o que a gente vai aplicar em cada operação, em cada investimento. Então, vamos supor que você faça uma análise, que aí é o segundo passo, né? Então, já entrando no segundo passo, você já separou, no primeiro passo, você já separou essa banca, já definiu a estratégia dos tiros, vamos supor que seja os 10 tiros, e aí no segundo passo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise fundamentalista, né, que a gente chama, para definir as hipóteses, né, para entender para onde você acha que os preços das commodities vão, para você entender quais são os fatores que você acredita que vão influenciar na formação dos preços das commodities no futuro. Então, esses são os fundamentos, por isso o nome análise fundamentalista. O que são fundamentos para as commodities agrícolas? Se a gente pegar, por exemplo, o milho, então a precificação da saca de milho, ela vai levar em consideração a oferta e a demanda que temos no mercado de milho. Dentro disso, né, dentro de oferta e demanda, a gente pode elencar N fatores. Por exemplo, no caso da oferta, a gente pode falar de produtividade das lavouras, a gente pode falar até de logística, dependendo da capacidade, por exemplo, dependendo da capacidade de armazenagem, por exemplo, esses grãos eles vão ser mais ofertados ou menos ofertados no mercado. Então, tudo isso a gente está falando de fatores de oferta, que vão impactar na oferta, que são fundamentos do mercado. Produtividade das lavouras, a logística, a armazenagem. A gente pode falar de câmbio, né? Porque o câmbio ele influencia no mercado externo. O milho que vai ser exportado ele vai ficar mais barato ou mais caro para quem vai importar esse milho e vai impactar na oferta e que vai impactar do lado da demanda, da demanda externa, né? Do mercado externo dentro aqui da precificação de milho no Brasil, por exemplo. Então, tudo isso são fundamentos, né? O câmbio, políticas também, né? Questão de tributação, tudo isso entra como fundamentos para a formação de preço das commodities. Então, a partir do momento que a gente acompanha o mercado, que a gente vê as notícias, que a gente vê as análises, a gente vai conseguir criar hipóteses para onde a gente acha que vão esses preços, né? Por exemplo, quando aconteceu a invasão da Ucrânia por parte do governo russo, né, na guerra que está acontecendo na Ucrânia, hoje é dia 29, eu estou gravando isso aqui, dia 29/6, então a Rússia está sendo invadida ainda pelo governo russo, e isso impacta no mercado de milho ucraniano, né? A Ucrânia é um grande produtor de milho, e a guerra ela impacta na oferta de milho internacional por parte da Ucrânia. Então, toda a logística está sendo impactada, então tem muito milho lá que não está conseguindo ser ofertado no mercado. Então, isso é um dos fundamentos que vão impactar na formação de preço. Se a gente tem menos oferta de milho por parte da Ucrânia, o que isso vai impactar no preço? Vai impactar no aumento dos preços de milho ao redor do mundo, certo? Então, esse é um fundamento. Se a gente viu isso em alguma notícia, em alguma análise, a gente já pode linkar isso, né? Ligar os pontos ali com outros fatores que a gente acompanha
e criar uma hipótese de que a gente ache que o mercado do milho vai subir ou que vai cair, né? Isso, se você que é do agro, você sabe que isso é uma coisa rotineira, né? Isso é uma coisa natural de se fazer, principalmente para quem é produtor, acompanha as notícias diariamente para saber qual que é a perspectiva de preço das commodities agrícolas. Então você que é do agro, você já faz isso naturalmente. E aí, a partir disso, a gente pode unir isso a algumas técnicas de análise de mercado mesmo, de bolsa, né, de mercado financeiro, para conseguir delimitar ali, definir um timing para a gente fazer essas operações. O que é o timing, né? É entender realmente o momento para a gente entrar ou sair das operações. Então, depois da gente ter feito o primeiro passo, que é montar a estratégia, separar a banca, ter feito o segundo passo, que é a análise fundamentalista, né? Criar a hipótese para onde a gente acha que vai os preços. Em terceiro passo, a gente pode observar o mercado, observar os gráficos, né? Análise técnica, fazer análise técnica, que é a análise diferente da análise fundamentalista, que olha os fatos e os fundamentos. Análise técnica olha os gráficos, gráficos de preços, né? Então, existem padrões que acontecem nos gráficos de preços e esses padrões eles nos dão uma maior probabilidade da gente ver um certo impacto na precificação. Então, se acontecer alguma coisa lá nos gráficos, algum padrão gráfico, por exemplo, sei lá, o milho subir tantos por cento tal dia, então isso vai impactar em provavelmente acontecer uma queda no dia seguinte. Por exemplo, estou usando aqui um exemplo esdrúxulo só para você entender a dinâmica. A análise técnica ela não tem nada a ver com o que está realmente acontecendo no mercado. Ela é apenas uma observação de padrões, né, de padrões gráficos que nos mostram coisas que são prováveis de acontecer depois daquele padrão ter se apresentado. Então, essa é a função da análise técnica. Existem investidores que operam apenas utilizando a análise técnica. Não é o meu caso, não é o caso que eu acho que você deva seguir. Mas existe também essa possibilidade. Não tem nada errado ou certo, certo ou errado no mercado. Vai depender se aquilo consegue te entregar uma lógica suficiente para te dar resultado positivo no longo prazo, com consistência. Se você achar que você consegue operar só pelo gráfico, tudo bem. Mas isso precisa ser testado, você precisa ter um backtest legal para você colocar isso em prática, para você não ter dúvidas dessa estratégia. Então, a gente utiliza a análise técnica para nos dar o time e também a gente utiliza o acompanhamento dos fatores que entram na precificação dessas opções. Então, se a gente vai negociar opções, se a gente vai comprar uma call, se a gente vai comprar uma put, né, comprar opções lá na bolsa, a gente precisa acompanhar os fatores que entram na precificação dessas opções. Por quê? Porque vamos supor que você tenha uma hipótese em relação à análise, você fez a análise, acompanhou as notícias e tudo mais e tem uma hipótese de que a arroba de boi vai subir. Só que para você comprar esses contratos lá na bolsa, se você comprar um vencimento muito longo, como a gente falou, você vai pagar o fator de juros ali na conta da precificação das opções muito caro, né, que é muito longo. Então, os strikes também, né, como a gente falou, também influenciam nisso. Mas além desses dois fatores que a gente já falou, ainda tem também a volatilidade dos preços. Então, se você quer montar a sua posição, se você quer comprar esses contratos de opções lá na bolsa, e a volatilidade dos preços da arroba de boi estão muito altas, você vai acabar pagando um prêmio muito alto para comprar esses contratos. Então essa não é a ideia, porque você estaria minimizando ali os seus resultados, ao invés de maximizar os seus resultados, você estaria diminuindo a possibilidade de resultado, porque você está pagando um prêmio muito caro, sendo que a sua perspectiva de resultado é a mesma. O que a gente pode fazer nesse cenário? A gente continua, você dependendo da quantidade de contratos que você vai operar, se você vai operar poucos contratos, um contrato, vale a pena esperar um pouco para essa volatilidade diminuir, para você
conseguir comprar essa opção com um prêmio mais barato e maximizar o seu resultado, né? Maximizar a sua assimetria entre aquilo que você está investindo e o resultado máximo que você pode ter naquela operação. Então, análise técnica e acompanhar esses fatores de precificação das opções são importantes para o timing, para a gente escolher qual o momento de comprar os contratos e maximizar os nossos resultados. E no final das contas, então, o quarto passo, né, que seria, é justamente isso que a gente estava falando em relação à assimetria. Então, depois da gente ter feito todo esse processo, esses 3 passos, no quarto passo a gente precisa se preocupar em apenas entrar nas operações e apenas comprar esses contratos lá na bolsa se eles nos entregarem realmente uma boa assimetria nessas operações, uma boa relação risco-retorno em função daquilo ou seja, daquele valor que a gente está aplicando na operação e o potencial de ganho dela. Se ela te oferecer uma relação baixa, né, é um investimento que não vale a pena de ser feito, certo? Porque você estaria arriscando muito para ganhar pouco. Essa não é a ideia. Grande parte do que vai garantir o seu resultado com os contratos de opções, negociando isso lá na bolsa e fazendo esses investimentos em commodities agrícolas, é justamente a assimetria das operações. Então, só compre contratos que vão te entregar essa grande diferença entre aquilo que você está investindo e aquilo que você pode ganhar. Dessa forma, você garante que toda vez que você acertar a operação, que você ganhar dinheiro com essa operação, vai entrar um volume muito grande de dinheiro na sua conta, vai aumentar muito a sua banca e vai te possibilitar continuar a fazer a sua estratégia, né? Continuar fazendo seus investimentos. Até mesmo que você pegue um drawdown depois, você consegue ter um saldo positivo muito grande. É isso que garante os seus resultados positivos no longo prazo, a sua consistência como investidor no mercado de commodities agrícolas. Beleza? Bom, esse era o tema que a gente precisava falar aqui hoje. Se você está assistindo pelo YouTube e gostou desse conteúdo, dá um like aqui, não vai embora do vídeo sem dar esse like. Não se esquece, se inscreve no canal também e ativa o sininho para você receber a notificação de quando a gente colocar os próximos vídeos aqui dos próximos episódios do videocast AgroLucro, essa série que o pessoal está gostando bastante aí. Tô gostando dos feedbacks positivos. E então, se você está gostando também, já deixa mais um feedback positivo aqui para me motivar a fazer mais episódios. Deixa um comentário aqui falando se você está gostando ou não. Deixa as suas dúvidas também, que isso nos ajuda a pensar nos próximos conteúdos dos próximos episódios. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.